Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora, deixa eu te dizer uma verdade que muita gente acha polêmica. Às vezes, o ódio não é prova de força, é prova de ferida. E se ninguém te falou isso com honestidade, eu te falo com carinho. Tem gente que chama de justiça, mas por dentro é só alma sangrando e tentando se proteger do jeito errado. Só que aqui vai o ponto contraintuitivo. Você não se livra do ódio quando o outro muda. Você experimenta cura quando Deus muda você por dentro. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém vê, uma lembrança que te visita na hora errada, uma irritação que explode por pouca coisa, uma sensação de que a sua paz duradoura foi roubada e ninguém devolveu. E olha, eu sei, dá até raiva ouvir perdoa como se fosse fácil, né? Mas hoje eu quero te mostrar um caminho que traz alívio de verdade, um livramento que não depende de aplausos, e uma energia positiva que não é auto-engano, é fruto de fé e inspiração espiritual aplicada no cotidiano. E se você me permitir só alguns minutos, você vai entender como esse ódio nasce, como ele vira um ciclo, quanto ele custa emocionalmente e principalmente como o amor de Deus consegue virar essa página sem você carregar o passado como se fosse mala. Porque sim, existe um jeito de recuperar esperança sem negar sua dor. E quando você enxerga isso, você nunca mais lida com raiva do mesmo jeito. Como o ódio nasce de feridas não resolvidas. Às vezes o ódio não chega gritando. Ele entra de mansinho, como quem só quer um canto para ficar. Ele nasce quando uma ferida ficou aberta tempo demais, sem cura, sem conversa, sem oração, e a alma vai tentando sobreviver do jeito que dá. E no silêncio a dor vira interpretação. Fizeram comigo porque eu não valho nada. E pronto, a esperança começa a perder espaço. Repare numa coisa, quase sempre o ódio é um curativo ruim, tentando proteger um lugar sensível. A pessoa foi traída, humilhada, injustiçada, e como não houve alívio, o coração cria uma armadura. Só que a armadura pesa, e pesa muito. Sem Deus como médico da alma, a ferida vira lembrança repetida, e a lembrança repetida vira combustível. Na prática, isso aparece no dia a dia como irritação que não combina com o tamanho do problema. Um atraso de 5 minutos vira ofensa, um comentário vira ataque, um olhar vira provocação. É como se a alma dissesse, eu já apanhei antes, então agora eu bato primeiro. Nessa hora, a fé precisa ser mais que uma palavra bonita. Ela vira direção, rumo, disciplina. Se você quer começar a desmontar isso, faça algo simples e poderoso. Nomeie a ferida com sinceridade diante de Deus. Escreva em um caderno, eu sinto raiva porque, e termine a frase sem enfeitar. Depois ore com um salmo que põe verdade para fora, como o Salmo 139, para Deus sondar o coração, ou o Salmo 34, para lembrar que Ele cura o quebrantado. Isso não é teatro espiritual, é livramento começando no lugar certo. E aqui vai um toque que parece pequeno, mas muda o jogo. Observe quais situações apertam o mesmo botão em você. Pode ser comparação, desrespeito, rejeição, injustiça. Quando você identifica o gatilho, você para de brigar com pessoas e começa a tratar a raiz. Só que, claro, essa raiz costuma puxar um fio maior, porque a ferida não só dói, ela cria um ciclo que vai se repetindo por dentro. E é aí que o próximo tópico entra sem pedir licença. O ciclo destrutivo do ódio na alma. O ódio funciona como um círculo vicioso bem treinado. Ele promete proteção, mas entrega prisão. Você se sente ferido, então endurece, então reage, então se culpa ou se justifica, e no fim volta a se sentir ferido. É como correr numa esteira. Muito esforço, pouco avanço, e a alma vai ficando cansada, sem alívio e sem paz duradoura. E o mais perigoso é que esse ciclo não grita, eu sou ódio, ele se disfarça de justiça. A pessoa pensa, eu só quero o que é certo, mas por dentro já está se alimentando de rancor. A mente fica fazendo reprises do passado, como se fosse um filme antigo que você não consegue desligar. E nessa repetição, a esperança diminui, porque o coração passa a acreditar que o mal sempre vence. Agora, repare como esse ciclo se espalha. Ele muda o jeito de falar, o jeito de olhar, até o jeito de interpretar o mundo. Você começa a ver ameaça onde não existe e maldade onde há apenas falha humana. E olha que curioso, quanto mais a gente alimenta isso, menos a gente percebe a própria mudança. É por isso que a fé precisa virar prática diária, não só um sentimento de domingo. Quer quebrar esse ciclo de forma concreta? Use a regra dos 3 minutos. Antes de responder quando sentir o sangue ferver, pare, respire e faça uma oração curta e direta. Deus,
guarda minha boca e meu coração. Se puder, leia Provérbios 15 sobre palavras brandas, ou Tiago 1,19, pronto para ouvir, tardio para falar e irar-se. Parece simples, e é simples mesmo, mas o simples, quando é fiel, vira livramento. Outra atitude que ajuda muito: troque ruminação por ação saudável. Quando a lembrança vier, faça algo que reoriente seu interior. Caminhe 15 minutos, tome água, escreva 2 linhas do que você está sentindo e 2 linhas do que você escolhe fazer com isso. Sim, escolhe, porque com Deus a gente não é refém do impulso, a gente aprende governo interior. Só que conforme esse ciclo vai sendo interrompido, aparece uma pergunta incômoda: quanto isso tudo já me custou por dentro? E aí a conversa naturalmente puxa para o próximo tópico: o preço emocional de alimentar rancor. Alimentar rancor é como guardar lixo dentro de casa e esperar que o perfume resolva. No começo, a gente até acha que dá para conviver, mas com o tempo o ambiente interno muda. O humor azeda, o sono bagunça, a paciência encurta. A alma paga caro, porque aquilo que você protege vira aquilo que te domina. E o pior, você segue a vida por fora, mas por dentro falta alívio e falta paz duradoura. O rancor cobra juros, ele rouba leveza, rouba foco e, sem você perceber, vira filtro para as relações. Você começa a suspeitar mais, confiar menos, e até as boas intenções dos outros parecem ameaça. É como se o coração ficasse em estado de alerta permanente, drenando sua energia positiva. E aí a pessoa diz: eu sou assim mesmo, quando na verdade ela está apenas cansada de carregar um peso que não foi feito para ela. E tem um detalhe espiritual bem sério aqui. O rancor ocupa espaço que deveria ser de esperança. Ele toma o lugar da oração simples, da alegria tranquila, da capacidade de recomeçar. Por isso a Escritura insiste tanto em guardar o coração, não por moralismo, mas por amor. Quando você deixa o rancor fazer morada, você perde sensibilidade para a inspiração do Espírito e vai ficando duro até para coisas boas. Se você quer medir esse preço de forma prática, faça um diagnóstico honesto. Em quais momentos o rancor aparece? Ao ver uma pessoa específica, ao lembrar de uma frase, ao passar num lugar, anote 3 gatilhos e ao lado, escreva uma resposta nova que honre sua fé. Quando eu lembrar disso, eu vou orar 1 minuto. Eu vou respirar e não responder na hora. Eu vou falar com alguém maduro espiritualmente. Se quiser um bom guia, leia Efésios 4, sobre abandonar a amargura, e Mateus 18, sobre perdão com calma. Um trecho por dia, e sim, um pouco de humor santo. Rancor é aquele animal de estimação que você acha que controla, até o dia em que ele começa a mandar na casa. Só que Deus não te chamou para viver vigiando a porta do coração com medo. Ele te chamou para viver com liberdade, cura e livramento. E quando a gente reconhece o preço, nasce uma pergunta inevitável: se eu não quero mais pagar isso, o que pode me transformar por dentro de verdade? E aí entramos no próximo tópico: a transformação interior pelo amor de Deus. A verdadeira transformação não começa quando você vence uma discussão, mas quando o amor de Deus vence um cantinho duro dentro de você. Porque o ódio pode até parecer força, mas é o amor que é poder de verdade. Poder que cura sem humilhar, corrige sem destruir e reconstrói por dentro. Quando esse amor visita a alma, ele não finge que não houve dor, ele oferece cura e alívio sem negar a realidade. E veja, o amor de Deus não é um sentimento frágil, é uma decisão espiritual sustentada pela fé. É como trocar a lente dos olhos. Antes você via gente, agora você enxerga histórias, traumas, limites, pecados. E mesmo assim, escolhe não se tornar semelhante ao mal que te atingiu. Isso é livramento em nível alto, porque quebra a lógica do olho por olho dentro do coração e abre espaço para a paz duradoura. Na prática, esse amor se traduz em atitudes que parecem pequenas, mas mexem com o mundo interior. Por exemplo, abençoar em oração alguém que te feriu. Não é passar pano, é libertar sua alma. Comece com 7 dias, 1 minuto por dia. Deus, eu não tenho vontade, mas eu escolho obedecer. Trabalhe em mim e faz justiça do teu jeito. Se quiser um texto que modela isso, leia Romanos 12, especialmente sobre vencer o mal com o bem. E 1 Coríntios 13, para entender o que o amor faz de verdade. Outra ferramenta bem concreta é o jejum de lembrança venenosa. Toda vez que a memória vier com aquela cena antiga, você diz: isso não vai me governar, e troca por uma ação de energia positiva, um louvor, um salmo cantado, se preferir, uma caminhada curta ou uma mensagem gentil para alguém que precisa. Você não está fingindo que a lembrança não existe.
você está ensinando sua mente a não fazer dela o trono. Com o tempo, a inspiração volta a visitar lugares onde antes só havia amargura. E tem algo lindo aqui. O amor de Deus não só remove veneno, ele devolve futuro. Ele reacende esperança, reorganiza prioridades e dá coragem para tomar decisões que antes pareciam impossíveis, como parar de colecionar provas contra alguém e começar a buscar a liberdade interior. Só que, quando esse amor começa a operar, surge um passo final bem específico. Como virar a página de verdade sem carregar o passado como mala de viagem. E é exatamente isso que o próximo tópico vai destrinchar. Virando a página sem carregar o passado. Virar a página não é fingir que nada aconteceu. É decidir diante de Deus que o passado não será mais o diretor do seu presente. É como tirar a mão de uma chapa quente. Você não nega que queimou, você sopra de encostar. Quando a alma entende isso, nasce um tipo diferente de alívio. Um alívio que não depende do outro pedir desculpas, mas da sua fé em ser livre. O segredo é separar memória de moradia. A memória pode existir. A moradia não. Você pode lembrar do que houve, mas não precisa morar naquele episódio, revisitando falas, imaginando respostas, colecionando cenas. Peça a Deus uma oração simples e firme. Senhor, eu devolvo esse peso, eu escolho o livramento. E faça isso toda vez que a lembrança tentar se instalar como dona da casa. Aqui vai um caminho prático em 3 passos. 1. Escreva em uma frase o que você perdeu com aquela história. Paz, confiança, tempo, alegria. Escreva em outra frase o que você escolhe recuperar com a ajuda de Deus. Paz duradoura, leveza, foco, esperança. Defina uma ação semanal de reconstrução, aconselhamento pastoral, terapia com um profissional sério, leitura devocional guiada, por exemplo, um plano nos Salmos e Provérbios, e uma prática de gratidão diária com 3 itens. Isso alimenta a energia positiva de forma concreta. E se a pessoa estiver por perto e você precisar de limites, não se culpe por ser sábio. Perdoar não é permitir repetição. Às vezes, virar a página envolve conversar com respeito, dizer não com serenidade e reduzir acessos, sem espetáculo. Jesus ensinou mansidão, não ingenuidade. Com a inspiração certa, você aprende a ser firme, sem ser cruel, e isso é um tipo raro de maturidade da alma. Agora, um detalhe que muita gente ignora. Quando você larga o passado, sobra espaço, e espaço assusta. O coração pergunta, e agora, quem eu sou sem essa raiva? É aqui que a caminhada ganha forma de missão. Aplicar o que aprendeu, consolidar hábitos e transformar esse livramento em vida diária com constância e temor. E é exatamente por isso que no roteiro faz todo sentido abrir a conversa com uma introdução forte, daquelas que pegam na ferida e já apontam o caminho. Agora oremos, oração para ódio direcionado. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas. 1 João 2,11. Senhor, eu venho diante de ti, reconhecendo que sentimentos de ódio têm crescido dentro de mim. Sei que esse não é o teu caminho e nem um reflexo do teu caráter. Por isso, peço que tua luz invada essas áreas escuras do meu coração. Pai amado, ajuda-me a entender a raiz desse ódio, dor, injustiça, mágoa ou frustração. Mostra-me o que realmente está por trás dessa emoção tão pesada. Dá-me coragem para enfrentar a verdade. Espírito Santo, purifica meu coração com tua presença. Remove toda sombra de vingança, hostilidade ou desejo de retribuição. Toca cada área contaminada por sentimentos destrutivos. Senhor, ensina-me a enxergar as pessoas como tu as enxerga. Que eu não as veja apenas pelos erros que cometeram, mas como seres humanos frágeis que também precisam da tua graça. Liberta-me do ciclo de pensamentos negativos que alimentam o ódio. Tira de mim a necessidade de justificar minha ira e substitua por compaixão e equilíbrio. Pai, dá-me força para liberar perdão, mesmo que seja um processo e não um evento instantâneo. Ensina-me a deixar o passado para trás e olhar para frente com maturidade. Que o teu amor mude meu interior de forma profunda, transformando ódio em paz e amargura em cura. Que eu viva livre desse fardo. Obrigado, Senhor, porque tu és poderoso para restaurar até as emoções mais distorcidas. Em ti encontro redenção. Amém. Agora, meu amigo, minha amiga, respire fundo e seja sincero consigo. O que você ouviu hoje não é teoria bonita, é direção prática para a sua alma voltar a respirar. O ódio até promete proteção, mas no fim ele cobra caro, rouba sua paz duradoura, seca sua esperança e drena sua energia positiva. Então eu te pergunto sem rodeio, vale a pena continuar pagando esse preço ou chegou a hora de buscar alívio e cura do jeito certo, na presença de Deus?
Quero te desafiar a aplicar uma coisa ainda hoje. Escolha um passo pequeno, mas real. Pode ser escrever a raiz da ferida em uma frase, fazer uma oração curta pedindo livramento, ler Romanos 12 com calma, ou praticar a regra dos 3 minutos antes de responder quando a raiva vier. E se você perceber que precisa de apoio, procure um pastor maduro, um aconselhamento sério ou até um terapeuta responsável. Sabedoria também é espiritual quando protege a vida. A fé não é fuga, é caminho. E aqui vai uma pergunta que cutuca, mas cura. Quem é que está no controle da sua história hoje? Você com Deus ou o seu passado sem Deus? Porque enquanto você alimenta rancor, você mantém vivo o que te feriu. Mas quando você escolhe o amor do Senhor, você não apaga o que aconteceu. Você só impede que aquilo continue acontecendo dentro de você. E francamente, tem gente que precisa parar de ser arquivo e começar a ser futuro. Se essa mensagem falou com você, eu quero te ouvir. Qual parte mais te pegou? A origem do ódio, o ciclo destrutivo, o preço emocional, a transformação pelo amor de Deus, ou o passo de virar a página? E me diga também, qual atitude prática você vai assumir hoje para recuperar sua paz duradoura e sua esperança? Escreve aqui nos comentários, porque quando você dá nome ao que decidiu, a sua alma ganha direção e a sua inspiração aumenta. E para não guardar isso só para você, se inscreva no canal, ative as notificações e encaminhe essa mensagem para um amigo ou familiar que está precisando de uma palavra amiga de cura, de alívio e de livramento. Tem gente sorrindo por fora e sangrando por dentro. E Deus pode usar você como ponte de esperança.